A Netflix começou 2026 com uma série de suspense que é daquelas que causam um impacto do tipo que eu gosto. Porque a gente vive num momento em que o suspense, pra se explicar muito, ele tá sacrificando um pouco o fator surpresa. Eu acho que séries e filmes também, nessa de tentar tornar tudo o mais didático possível, nessa de tornar tudo mais autoexplicativo possível, vão entregando além da conta e quebrando um pouco dessa nossa relação com o mistério e com a descoberta dele. E isso é um dos motivos que nos últimos anos tem me afastado muito do gênero. Eu acho que o gênero está se tornando um pouco previsível e ousando pouco na construção de tramas surpreendentes de verdade. Mas dele e dela, nova minissérie da Netflix, estrelada pela Tessa Thompson e pelo John Bertal, definitivamente não é esse tipo de produção. E eu quero falar um pouco mais sobre ela no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago e eu acho que dele e dela tinha tudo pra não funcionar no momento em que é uma dessas séries que tá sempre muito preocupado em desenvolver um mistério e se escorar nele. Eu já critiquei várias séries aqui, ou vários filmes aqui, que repetem esse erro. Uma série que tem um grande mistério e é a partir desse grande mistério que a história acontece. Mas eu acho que, felizmente, essa produção Netflix, que é dirigida e escrita pelo William Oldroyd, que é um cineasta com filmes já ousados no currículo. Quem viu Lady Macbeth, estrelado pela Florence Pugh, eu acho que vai entender um pouco do espírito da coisa aqui. E esse é um diretor que ele tem um olhar atento para o potencial de uma história. Porque quando a gente olha para o papel, dele e dela começa como várias outras séries, seguindo os passos de uma jornalista que volta à sua cidade natal para investigar um crime. Essa mulher ficou um ano desaparecida após uma tragédia familiar. E, para surpresa dela, quem está como detetive do caso é o ex-marido dela, o homem que ela largou. E a partir dessa relação conflituosa, ela começa a perceber que talvez tanto ela quanto ele estivessem ligados intimamente à vítima, intimamente a esse crime chocante. Quando eu olhei para a premissa de dele e dela, eu pensei, lá vem mais uma série da Netflix que vai enrolar, vai enrolar, vai enrolar, até uma grande reviravolta. E assim, pensando estruturalmente falando, pensando numa lógica da estrutura narrativa da série, ela não vai, não se distancia tanto dessa fórmula, não. Só que aqui não existe enrolação, muito pelo contrário. E aí, dele e dela me ganhou. Porque é uma série que ela tem um crime, ela tem os desdobramentos desse crime, e a partir deles ela desenvolve uma história que ganha vários contornos. Se você pensar naquilo em que o suspense, um filme ou uma série de suspense tem a oferecer, dele e dela vai te agradar. Porque aqui a gente tem um mistério intrigante, a gente tem personagens que estão sempre escondendo alguma coisa, que parecem ambíguos, que parecem não ser necessariamente quem são, ou as intenções deles nem sempre estão muito claras. Tem uma trama que acontece muito por conflitos enraizados naquela cidade, que aos poucos se torna um personagem. O crime ele é ambientado num lugar, numa dessas cidades do interior, em que segredos são enterrados, alguns enraizados, outros nunca esquecidos. Então, é uma história que ela vai meio que se alimentando da tensão, ela vai se alimentando. É como uma fogueira. Quanto mais combustível você coloca, fogo mais se torna ameaçador, mais se torna quente. E aqui, esse combustível são os segredos, esse combustível são os conflitos, esse combustível são as dores, a raiva, a culpa, enfim, são sentimentos que vão naturalmente tomando o centro da narrativa, que continua sendo sobre uma investigação, sobre um detetive tentando investigar o responsável pela morte, mas tentando ao mesmo tempo se manter estranhamente distante de qualquer culpa. É também sobre uma jornalista querendo buscar provas, mas quanto mais a gente mergulha na perspectiva dela, mais a gente começa a suspeitar que talvez ela pudesse ter algo a ver com o crime, mas é acima de tudo sobre essa cidade e sobre essas feridas que essa cidade causou nos personagens
em especial na personagem vivida pela Tessa Thompson, que é a grande protagonista dessa história, que é uma jornalista que carrega alguns segredos, mas que esses segredos eles são desenvolvidos ao longo da história. Não é aquela coisa de vou deixar tudo pro episódio final, sabe? A gente, quanto mais a gente se conecta com essa jornalista, com a ambição dela, com a vontade dela de recuperar um posto de apresentadora que ela perdeu, sabe, com essa necessidade dela de parecer, enfim, mais forte ou mais independente do que de fato ela era, inclusive emocionalmente, não só os olhos de Jake, desse ex-marido, mas daquela sociedade, daquela comunidade como um todo. Isso tem algo a dizer. E quanto mais a gente vai mergulhando na investigação e nos bastidores dessa história e com a ponte que ele faz com o passado, mais a gente vai entendendo o porquê dele e dela se constrói a partir desse choque de versões, desse choque de realidades. Tem todo um elemento racial que é bem desenvolvido ao longo da história, principalmente aos olhos dessa detetive, dessa jornalista e da mãe dela, que é uma mulher sofrendo com Alzheimer, e que a gente, no isolamento dela, na solidão dela, a gente enxerga muita coisa, sabe? A gente enxerga a desconexão, mas a gente enxerga também a sensação de abandono, de vulnerabilidade. A série vai alimentando tudo isso muito bem. Tem uma carga dramática sólida que vai sustentando essa tensão, que vai sustentando esse mistério. E à medida que a história vai ganhando desdobramentos assim imprevisíveis e outros crimes começam a acontecer, tudo ganha uma outra cara. E é uma cara bem mais interessante do que parecia ser inicialmente. E por quê? Porque é uma cara íntima, é uma cara que está sempre se conectando com a realidade das personagens, é uma cara que não tem medo ou não tem pudor de, nos momentos certos, entregar aquilo que a gente espera do gênero. Pistas falsas, alimentar suspeitas que não vão a lugar algum, criar reviravoltas que você fica assim, meu Deus, como eu não percebi isso? E tá tudo em tela. Tá tudo em tela. Principalmente quando a gente chega no último episódio e a maior das reviravoltas acontece, a gente fica assim, não pode ser. Não, como assim? Como eu não percebi isso? Mas aí você começa a ligar os pontos e você fala, caramba, é verdade. Eu não olhei sob essa perspectiva, eu tava olhando sob outra perspectiva. E tudo passa a fazer sentido, porque dele e dela, como eu disse, é sobre o choque de versões, mas é também sobre esse choque de percepções. Eu acho que isso fica muito claro, em especial na atuação de Tessa Thompson, que é uma atriz fantástica, e é uma atriz que consegue, dentro dessa personagem, criar uma mulher que ela claramente tem feridas expostas, claramente ela alimenta sentimentos que ela não quer revelar, e quanto mais ela mais vai revelando esses sentimentos, mais o arco dela, o arco dramático dela vai se tornando mais sólido, mais inquietante, mais até provocante. E mais a série vai criando suspeitas, alimentando possibilidades, enfim. É uma grande atriz, dando vida a uma personagem que poderia ir para um lugar comum, mas nunca vai, e muito pela direção do William Oldroyd, que sabe valorizar essa perspectiva feminina, sabe como integrar ela dentro desse suspense que vai cada vez mais, sabe, ganhando novas possibilidades, mas nunca perde esse caráter íntimo, esse caráter focado na figura da protagonista, na relação dela com o ex-marido, na relação dela com a mãe, na relação dela com a cidade, e como todas as respostas podem estar aí ou não. E aí é com você. Descubra vendo dele e dela, uma série que tem estilo, tem potência visual. Eu acho que o diretor consegue trabalhar muito bem essa coisa também na esfera íntima. É uma série que você vê que a gente, com planos que procuram sempre a expressão dos atores, a gente está sempre percebendo, sabe, aquilo que eles estão tentando esconder, mas não consegue. São fachadas. A gente vê muito isso, sabe, na direção do William Oldroyd. Essa construção de fachadas sociais, fachadas que sugerem força, mas escondem a fragilidade. Isso está tudo em tela. É um lugar que parece moderno, que parece funcional, mas que esconde segredos, que esconde, sabe, sentimentos que não são virtuosos. Eu acho que isso está em tela, está na jornada das personagens, isso está no mistério e na violência dos crimes, e está principalmente
no desfecho de dele e dela. Uma série que me surpreendeu e eu acho que vai te surpreender também. Ela tá disponível na Netflix. Diz aí nos comentários se você vai assistir. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar ele com os amigos e de se inscrever aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!